Capítulo 1. A infiltração involuntária do ladrão de corpos. Você já desejou poder acordar como uma pessoa completamente diferente? Não faça isso. Por favor, porque acredite, acordar em um corpo estranho a 9.450 metros de altitude é extremamente assustador. Não sei quanto tempo fiquei no banheiro em meio a um ataque de pânico, mas foi tempo suficiente para alguns passageiros reclamarem com os comissários de bordo. Não sei se você gostaria de ler sobre como encontrei uma carteira de motorista na minha bagagem de mão com o nome Isabella M. Swan e uma foto que correspondia ao rosto que vi no espelho, ou como um homem chamado Charlie me encontrou na esteira de bagagens enquanto eu examinava atentamente as etiquetas de cada mala até encontrar um nome correspondente. Mesmo a viagem até Forks ou o tempo que levei para me instalar no meu quarto seriam uma leitura tediosa, porque foi basicamente eu pensando: puta merda, isso não pode estar acontecendo. Eu tô em crepúsculo. Como assim? Eu morri? Eu tô em coma? Isso é só um sonho muito lúcido? Merda! Imagine que eu escrevi 50 páginas desses pensamentos e que foi basicamente isso que passou pela minha cabeça nas próximas 24 horas. Felizmente, Charlie interpretou meu silêncio ansioso como relutância em estar em Forks. O que sim, eu definitivamente estava relutante em estar em Forks, mas por motivos completamente diferentes. Coitado! Mas eu não queria acabar em um daqueles quartos acolchoados usando uma camisa de força, então não fiz escândalo. Em vez disso, acordei na manhã seguinte e decidi que estava mesmo nessa pra valer. Então me arrastei para fora da cama, vesti a primeira roupa que encontrei na mala da Bella, coloquei a mochila dela nas costas sem nem olhar o que tinha dentro, peguei o casaco e as chaves dela e saí correndo. É claro que eu, idiota, não olhei as horas, mas eu nem tinha celular, muito menos relógio. Foi um milagre eu ter acordado tão cedo. Você pensaria que eu levaria um tempão para achar a maldita escola, mas essa cidade era tão pequena que eu consegui passar por ela em 5 minutos depois de sair da casa da Bella. E quando passei, entrei, e encontrei um estacionamento quase vazio. Resmunguei, desligando o motor e me deixando cair no banco. Que pesadelo, lamentei. Por que eu não pude acordar em Hogwarts? Continuei a minha autocomiseração por mais 5 minutos, antes que, de repente, o silêncio assentasse sobre mim como um peso opressor. Meu cérebro estava a 1000 por hora desde que acordei naquele avião, e o medo começava agora a enrolar-se no meu coração, deixando-me sem fôlego. Talvez isso seja temporário, talvez isso tudo esteja só na minha cabeça. Mas eram palavras vazias, eu não tinha como saber se isso seria permanente. Voltei a mim quando ouvi o murmúrio abafado de vozes no corredor enquanto os alunos começavam a chegar. O Sr. Mason foi o primeiro a chegar. Joguei minha mochila na cadeira, peguei o papel e pedi que ele assinasse. Dei uma olhada na lista de leitura que ele me entregou enquanto eu voltava para minha carteira, ignorando os olhares curiosos dos meus colegas. O dia estava se mostrando previsível. Me levantei assim que o sinal tocou e saí antes que alguém pudesse falar comigo. Não estava certa se conseguiria manter a farsa de ser educada. Na aula de trigonometria, o Sr. Wagner me fez me apresentar para a classe. Oi, pessoal. Meu nome é Isabella e eu sou do Arizona. Dei um sorriso sem graça. Antes que eu pudesse obter a permissão do Sr. Wagner de me sentar, um sujeito inconveniente perguntou: "O que você gosta de fazer para se divertir, Isabella?" Era uma pergunta inocente, mas o tom com que ele a fez com que seus colegas rissem baixinho. Meu sorriso ficou frágil. Eu gosto de praticar tiro. Sou bastante habilidosa com uma arma. O seu olhar inconveniente desapareceu. Encontrei um lugar no fundo antes que o Sr. Wagner me desse uma palestra sobre tópicos introdutórios apropriados. A garota de cabelo caracolado ao meu lado lançou um sorriso. Quase mandou o Vincent pro inferno, tudo bem, aprovou.
Meus lábios se contraíram. Claramente ele não morrerá de causas naturais. Tentamos conter o riso, mas o Sr. Wagner continuou olhando para nós. Só quando o sinal tocou, a garota mais baixa se apresentou como Jessica Stanley. Prazer em conhecê-la, Jessica. Sorri enquanto guardava meu caderno e meu lápis. Em caso de ainda não ter percebido, meu nome é Isabela. Era uma distinção importante. Eu não era Bela, mas por enquanto eu podia ser Isabela. Jessica revirou os olhos. Acredite em mim, todo mundo sabe disso. Descobrimos que ambos tínhamos aula de espanhol na próxima aula e fomos juntos para a sala, conversando sobre assuntos banais, horários das aulas, professores e uma sinopse de quem era quem. É claro que nossas fofocas se estenderam até a aula e no momento em que a professora Goff me chamou a atenção, esqueci por um instante que eu deveria estar me passando por uma garota branca. Senhorita Swan, há algo que você gostaria de compartilhar com a turma? Não, senhora Goff, desculpe-me, respondi, sem qualquer traço de sotaque. Ela pareceu surpresa, mas aceitou minhas desculpas com um simples aceno de cabeça antes de continuar sua aula. Jessica ficou me encarando boquiaberta por alguns segundos e só voltou a atenção para suas anotações depois que eu a ignorei deliberadamente. Assim que a aula terminou, Jessica se atirou em cima de mim. Ai, meu Deus, Isabela, você tem que me dar aulas particulares, implorou ela com uma expressão que se transformou num olhar adorável de cachorrinho, que eu tinha certeza que era muito eficaz com o pai dela. Dei de ombros. Vou pensar nisso. Ela fez biquinho, mas depois, ao perceber meu sorriso, presumiu que eu provavelmente lhe daria aulas particulares de qualquer maneira. Não me provoque. Só se você me mostrar o caminho até o refeitório, eu disse, jogando minha mochila por cima do ombro. Imediatamente, Jessica retomou a conversa de onde havia parado. Ai, Jess, para com isso, reclamei. É difícil formar uma opinião quando nem conheço essas pessoas. Ela riu. Tá bom, anda logo. Segurando meu abraço, ela me puxou pelas portas duplas que davam para o refeitório e me levou até o fim da fila. Jessica se vangloriava com toda a atenção que todos nos davam. O cara na nossa frente estava esticando o pescoço de um jeito estranho para poder me encarar. Tira uma foto, amigão, vai durar mais, resmunguei, e ele ficou vermelho como um pimentão antes de sair andando arrastando os pés. Jessica deu uma risadinha. Você é engraçado. É, hilário, respondi, arrastando as palavras, revirando minha mochila em busca da carteira da Bela. Encontrei algumas notas de $1 e $5. Se isso for permanente como suspeito, terei que roubar o dinheiro que você guardava para as meias. Desculpe, Bela. Avançamos rapidamente e logo Jessica assumiu a tarefa de me apresentar a todos em sua mesa. Era estranho sentar-me com pessoas que eu considerava personagens de contos de fadas. Estava lá Angela Weber, alta, bonita e tímida. Lauren Mallory, altiva e com a aparência para justificar isso. E até alguns nomes e rostos novos. June Richardson, Ashley Dowling, Samantha Wells, Lee Stevens e Austin Marks. Eu estava mergulhando uma batata frita no ketchup quando de repente Jessica me cutucou na barriga com o cotovelo. Ai, cuidado, Jessica, resmunguei enquanto esfregava a barriga. Seus cotovelos são afiados. Isabela, olha, peraí, não seja tão óbvia. Eu revirei os olhos, mas tentei ser mais discreta enquanto meu olhar seguia na direção para a qual ela tinha acenado com a cabeça. Meus olhos quase saltaram das órbitas. Eu sei, ela riu baixinho. São daqueles de quem eu te falei antes, os Cullens e os Hales. Ah, os riquinhos, repetiu o que ela tinha dito, embora eu não tivesse prestado muita atenção. Jessica jamais saberia que eu tinha informações suficientes para me incomodar sobre o grupo de vampiros. Desviei o olhar antes que pudesse fulminá-las com o olhar. Eram tão incrivelmente bonitas que eu sabia que poderia ficar olhando para elas por horas. Felizmente, Jessica mudou de assunto depois disso. Tenho certeza de que ela só tocou no assunto para poder ver bem a minha cara quando eu visse elas. Angela foi gentil de me acompanhar até a aula de Biologia 2.
Assim que passei pela bancada do professor Edward Cullen, meu cérebro entrou em modo de alerta máximo. Preciso inventar uma desculpa. O Sr. Banner assinou o papel e me dispensou sem muita cerimônia, mas eu fiquei sentada no banquinho suportando o olhar negro ameaçador de Cullen por exatamente 1 segundo antes de me levantar. Nossa, nunca pensei que me arrependia de ler Sol da Meia-Noite. Aconteceu alguma coisa, senhorita Swan? Perguntou o Sr. Banner sem levantar os olhos para a pilha de folhas de exercícios corrigidas. Não estou me sentindo muito bem, Sr. Banner. Poderia, por favor, ir ao consultório da enfermeira? Bastou ver meu rosto pálido, assustado e rígido para ele concordar. Assim que me entregou a autorização, saí correndo da sala de aula e, supondo que a enfermaria ficasse na secretaria, corri naquela direção, segurando a alça da minha bolsa com força. Por favor, não venha atrás de mim! Por favor, não venha atrás de mim! Eu implorei. E, para meu alívio, ele não fez. Inclinei-me mais perto, semicerrando os olhos. Bells, você tá bem? Dei um pequeno susto quando ouvi a voz de Charlie. Pelo uniforme, imaginei que ele acabasse de chegar. Ele estava espiando o banheiro, cuja porta eu deixei aberta. Voltei para o espelho, inclinei-me mais perto e cutuquei a pele embaixo do meu olho. Não sei, meu rosto tá estranho. Foi o melhor que eu consegui dizer. Na verdade, eu estava catalogando as diferenças no meu rosto. Tom de pele, formato e cor dos olhos semelhantes. Lábios mais finos, formato de olhos diferente e rosto mais fino. Minhas bochechas sumiram, suspirei mentalmente, e olhei para baixo, assim como meus peitos. Ao perceber o olhar preocupado de Charlie, mudei de assunto. Então, o que vamos jantar? Perguntei, pegando uma escova de cabelo na bancada e desembaraçando delicadamente os nós que se formaram ao longo do dia. Longo, escuro, como o meu cabelo antigo, e liso. Eu dispensaria os cachos. Não são a melhor opção para um clima tão úmido. Eu estava pensando que poderíamos ir até a lanchonete. Eu vou pensar nisso. Escute, Bells. Não se preocupe, chefe. Fiz uma careta. Eu sei que agi de forma estranha ontem. Não odeio este lugar. Eu só estava estressado com a mudança e não me dou bem com mudanças. Mas, na verdade, não foi tão ruim assim como eu pensei. Fiz alguns amigos hoje. Sorri. Charlie ficou surpreso e aliviado ao mesmo tempo. Que ótimo, Bells! Que tal eu pedir uma pizza e você me contar tudo enquanto comemos? Eu sorri. Claro! Um dia passou. Não faço a mínima ideia de quantos dias ainda me restam. Capítulo 2. Entrevista com um vampiro. Edward Cullen voltou na segunda-feira seguinte, e eu quase desisti. Eu era uma completa covarde, e a cara da Bella só me dava uma certa imunidade. As chances de eu falar besteira eram quase as mesmas de Rosalie me odiar. Aliás, eu tinha quase certeza de que depois da palhaçada que o Edward fez, ela já me odiava. Basicamente, eu estava fadada a dizer a primeira besteira que me viesse à cabeça. Respira fundo, você consegue. Só responde às perguntas idiotas e invasivas dele e não o irrita. Isabela, vamos! Pare de enrolar, vamos nos atrasar! Desculpa, Andy, resmunguei, acelerando o passo a contragosto e correndo atrás dela. Chegamos bem na hora do sinal tocar. Sentei-me no meu banquinho sem olhar na direção de Cullen. Olá! Cumprimentou-me ele em voz baixa e reprimi um suspiro de resignação. Relutantemente virei-me para encará-lo, e ele continuou. Meu nome é Edward Cullen. Não tive oportunidade de me apresentar na semana passada. Você deve ser Isabella Swan. Sou eu. Fiz uma careta e me virei para frente novamente. Fiquei surpresa ao ver como ele parecia jovem. Nada parecido com Robert Pattinson. Edward tinha claramente 17 anos. Tentasse passar por alguém na casa dos 20 seria um exagero, apesar da altura. Ele tinha uma suavidade no rosto que desmentia a sua idade. Achei triste ver que ele nunca conseguiu amadurecer além disso. Se ele se sentiu ofendido pela minha clara rejeição, não disse nada. A oportunidade de continuar a conversa surgiria em breve.
O sinal tocou e o Sr. Banner começou imediatamente as instruções do laboratório. Eu ouvi atentamente, rezando para que todo o meu estudo para me preparar para essa aula tivesse valido a pena. Ao contrário de Bella, eu não tinha nenhum talento para biologia. O fato de ter que cursar Biologia 2 e, como Edward já havia provado, não poder mudar para outra matéria era um verdadeiro pesadelo. O que eu não daria para poder estudar física? As damas primeiro, parceiro, perguntou Edward, tirando-me dos meus pensamentos. Contive-me para não empurrar o microscópio na direção dele em tom de brincadeira, fingindo concordar. Claro, murmurei, encaixando a primeira lâmina no lugar. Aproximando o microscópio, inclinei-me e olhei com os olhos semicerrados, por cerca de meio minuto, antes de decidir... Intérfase. Ele conferiu 2 vezes sem que ninguém pedisse, antes de anotar na nossa folha de exercícios e trocar os slides. Anáfase, murmurou ele. Não o questionei. Quanto menos interação, melhor. Assim que ele anotou, trocou as lâminas novamente e empurrou o microscópio na minha direção. Inclinando-me mais uma vez, examinei a célula com os olhos semicerrados por cerca de meio minuto antes de decidir. Intérfase. Ele conferiu 2 vezes sem que ninguém pedisse, antes de anotar. Novamente identificou o próximo slide como metáfase. Não nos demos ao trabalho de verificar o último slide. Se estivéssemos certos, o processo de eliminação nos levaria à telófase. Ficamos em silêncio tenso. Eu podia sentir o olhar dele sobre mim, mas evitei. Não queria cair nos encantos predatórios. Era realmente aterrorizante sabendo que eu sabia. Então, Edward, você não achou que Isabella deveria ter uma chance de usar o microscópio? Franzi a testa, mas antes que eu pudesse corrigi-lo, ele admitiu. Ela identificou 3 dos 5. Certo, isso não era verdade. Nós nem tínhamos olhado para o último, mas contradizê-lo não ajudaria em nada. O Sr. Banner se virou para mim com uma expressão cética que me irritou. Você já fez esse experimento antes? Não, respondi, erguendo o queixo em sinal de desafio. Eu me mato de estudar e é essa a resposta que eu recebo. Ele pareceu um pouco surpreso, mas concordou com um aceno de cabeça. Bem, acho que é bom que vocês 2 sejam parceiros de laboratório, respondeu ele diplomaticamente, antes de se afastar para verificar como estavam os outros colegas. Ao meu lado, Edward deu uma risadinha. Como não respondi, ele disse: É uma pena essa história da neve, não é? Claro, respondi, dando de ombros e ainda fitando meu caderno. Ele pausou por um segundo e então disse: Você não parece particularmente devastada. Nossa, ele tá mesmo insistindo nisso? Que escudo mental idiota! É só neve, dei de ombros de novo. Talvez eu devesse só conversar com ele. Com um suspiro resignado, finalmente me virei para olhá-lo. Você tá mesmo insistindo nesse assunto do tempo? Eu acho que sim. Ele pareceu um pouco confuso, como se tivesse acabado de perceber que a conversa sobre o tempo não era lá muito interessante. Pelo menos para mim. Ele deve ter notado que todos os outros estavam felizes em reclamar dele. Olha, se você quiser saber alguma coisa, é só perguntar, disse eu, sem andar com rodeios, e voltei a olhar para o meu caderno. Abri uma página em branco e comecei a escrever uma lista de tarefas de casa que precisava fazer naquela noite. Edward não hesitou em aceitar uma oportunidade e perguntou imediatamente: Por que você veio para cá? Biologia? Eu não tive muita escolha na minha grade horária, resmunguei. Eu ia para Forks, disse ele secamente. Pausei. A pensar. Então contei rapidamente a história de Bella. Mamãe se casou de novo. Mamãe queria viajar com o marido, então eu fui embora. Isso não me parece justo, admitiu ele com voz compreensiva. E o quê? Respondi, sem realmente esperar uma resposta. Eu estava tentando encontrar ideias para minha redação de inglês sobre o Morro dos Ventos Uivantes. E me perguntando se poderia comprar uma fechadura extra para minha janela.
Assim que o sinal tocou, o Edward saiu da sala como um foguete. Mike se aproximou de mim enquanto eu guardava meu caderno num ritmo mais tranquilo. Isso foi horrível. Todos eles são exatamente iguais. Você tem sorte de ter o Cullen como parceiro. Fiz careta e joguei a alça da minha bolsa por cima do ombro. Está dizendo que eu sou incapaz? O quê? Não! Negou imediatamente. Claro que não. Era o que eu pensava. De qualquer forma, Mike me seguiu como um cachorrinho. Diferente de Bella, ele parecia mais intimidado por mim, mas mesmo assim estava apaixonado. Tadinho. Quase não fui à escola quando acordei na manhã seguinte e me deparei com um cenário congelado em frente à casa da Bella. Mas no fim a culpa venceu. Se eu não fosse, será que alguém mais seria atropelado pela van do Tyler? Pelo lado bom, se eu morresse, talvez acordasse como Hermione dessa vez. Então, vesti o suéter mais quente que encontrei e terminei de me arrumar antes de arrastar os pés até a caminhonete. Bem, suspirei, entrando no banco do motorista. Como disse Dumbledore, para uma mente bem organizada, a morte é só mais uma grande aventura. Tudo aconteceu muito rápido. Eu tinha acabado de pisar com cuidado no chão gelado do estacionamento da escola e batido a porta do carro quando o som estridente dos pneus cantando ecoou no gelo. Uma van bula vinha derrapando na minha direção, com os pneus travados e os freios cantando. Ela girava descontroladamente, aproximando-se cada vez mais. Agarrei na maçaneta da porta do meu carro, os meus pés escorregando no gelo e me impedindo de pular para o lado. Mas, milagrosamente, fui jogada de lado, com a cabeça batendo fortemente no asfalto congelado. Fiquei preso ao chão, e enquanto acima de mim, a estrutura metálica da van se dobrava e se deformava em volta da carroceria do meu carro como massa de modelar. Os pneus cantando ainda, e o som do metal se batendo ressoando nos meus ouvidos zumbidos. A van continuou a deslizar em minha direção, mas um par de mãos surgiu e a parou a menos de 30 centímetros do meu rosto. O metal retorcido onde as mãos a empurraram, e a van cambaleando para o lado. Eu não estava preparado para ser arrastado de repente, com as pernas raspando no gelo, bem antes que os pneus da van, ainda no ar, pudessem tocar o chão com força, o gelo estalando onde minhas pernas tinham estado e os vidros se estilhaçando numa chuva de cacos. Por um segundo tenso, um silêncio sinistro pairou sobre o local. Então alguém gritou, provocando uma cacofonia de gritos aterrorizados. "Isabela, você tá bem?" Meus olhos voltaram para cima e encontraram o olhar aflito de Edward Cullen. Engoli em seco, com os lábios tremendo. Eu tô bem. Obrigada por me salvar." Sussurrei antes de fechar os olhos para impedir que as lágrimas caíssem. Droga. Ok, é isso. Só não questione o que ele fez e negue que viu alguma coisa. Engoli em seco novamente, pensando que fazia apenas alguns meses que eu havia sofrido outro acidente de carro, só que minha melhor amiga estava no banco do passageiro. E embora nós duas tivéssemos saído ilesas do meu carro destruído, tinha sido igualmente aterrorizante. "De nada", respondeu Edward finalmente. Eu não disse nada, apenas permaneci no chão, com a cabeça latejando, esperando pela ambulância que eu tinha certeza que alguém já tinha chamado. Não consigo acreditar que ele realmente me salvou. Tô feliz. Quero ir para casa, mas ser atropelada pela van do Tyler não é o jeito certo de fazer isso. "Tem certeza que tá bem?" perguntou Edward novamente. "Você bateu a cabeça com bastante força." Acima de nós os gritos continuavam. "Tirem o Tyler da van!" gritou alguém. "Dói", admiti, fazendo uma careta, "mas acho que não é nada sério." "Você acha que consegue se sentar?" perguntou ele. E de repente percebi que o vampiro sedento pelo meu sangue estava pressionado contra mim, me segurando com firmeza. "Certo", murmurei. "Sim, consigo me sentar." Deslizando os braços da minha cintura e segurando meus cotovelos, ele me ajudou a levantar, até que eu pudesse me sentar no pequeno espaço entre a van do Tyler e a caminhonete de Bella. "Obrigada", sussurrei, piscando para conter as lágrimas e cruzando os braços sobre o meu torso, percebendo de repente o frio intenso, o gelo pressionando o tecido fino da minha calça jeans.
Evitei seu olhar preocupado. Em vez disso, ouvi os professores e paramédicos ao nosso redor enquanto lutavam para mover a van o suficiente para trazer as mantas. Mas embora eu não achasse que precisaria de uma, também não estava em condições de atravessar o estacionamento coberto de gelo. Fechei os olhos, evitando os rostos chorosos ao meu redor, desejando que o dia terminasse logo. Mais uma vez me vi no centro das intrigas. Um pouco exaustivo acompanhar a preocupação de todo mundo, mas fiquei muito comovida. Tyler estava inconsolável, o que, admito, já estava começando a me irritar. Eu era quem quase foi esmagada até a morte, porque eu tinha que ser a pessoa a confortá-lo o tempo todo. Mas eu já esperava tudo isso. O que eu não esperava era a atenção do Edward. Bem, atenção talvez seja uma palavra um pouco forte. Eu ansiava pelo silêncio, mas em vez disso ele fez questão de falar comigo na aula. Acabei concluindo que minha falta de atenção o tinha deixado mais vulnerável, e agora ele estava de volta, tentando me sondar. Eu não consegui imaginar por quê. Pensei que minhas fofocas com a Jessica mostrariam a ele que eu era tão fútil quanto adolescentes típicas. Que vergonha! Tecnicamente já passei dos 20 e poucos anos. Isabela? Hã? Olhei para cima, percebendo que a tagarelice do Tyler tinha me seguido desde o refeitório. Desculpa, o que foi que você disse? Se minha falta de atenção incomodou o Tyler, ele não disse nada. Em vez disso, repetiu: "Que tal eu te levar para sair amanhã?" Dei uma risadinha irônica. Tyler, me desculpa, mas tenho certeza que o chefe não vai deixar eu ir em lugar nenhum com você. Foi duro, mas eu não consegui imaginar o Charlie aceitando isso depois do que o Tyler fez. Ele não era meu pai, mas tinha semelhanças suficientes com o meu para que eu achasse que a rebeldia adolescente parte 2 era desnecessária. Deus sabe que eu já tinha causado problemas demais para o meu próprio pai. Tyler apenas pareceu envergonhado. Não se preocupa, prometo que vou bolar alguma coisa realmente boa. Ele sorriu para mim e finalmente se separou de mim quando eu cheguei na minha aula de biologia. Era sexta-feira e eu estava tentada a começar o final de semana mais cedo, nem que fosse só para evitar a conversa fiada do Edward, mas eu sabia que isso só ia atrair mais atenção para mim. Boa tarde, Isabela. Ele me cumprimentou assim que eu joguei a minha bolsa em cima da nossa mesa de laboratório compartilhada. E aí? Disse eu pulando no banco. Nós dois chegamos cedo, então peguei meu caderno de trigonometria e comecei a resolver os exercícios que o Sr. Warner havia passado. Ah, a trigonometria, a única coisa confiável nessa vida fudida. Em que você está pensando? Essa tinha se tornado a pergunta recorrente do Edward na última semana. Eu geralmente era honesta. Ele sempre me pegava com os pensamentos mais banais passando pela minha cabeça. Em matemática, respondia sem muita emoção, mas nunca me alongava no assunto. Esperava que eventualmente eu conseguisse entediá-lo até a morte, figurativamente. Pelo canto do olho, vi seus lábios se curvarem para cima. Ao nosso redor, os alunos começaram a encher a sala, conversando animadamente. "E aí, Isabela?" Mike gritou assim que entrou na sala. Dei um sorriso para ele e comecei a trocar meu caderno de trigonometria pelo de biologia. "Mike, finge que não me viu no almoço", disse eu, largando minha mochila ao lado do banco e me encostando na mesa, com o queixo apoiado na palma da mão. "Não consegui sentar do seu lado?" Ele fez biquinho. "Você é popular demais para mim." Soltei uma risada rouca. Popularidade no ensino médio, o ápice de todas as minhas ambições. É exaustivo, isso sim. Mike não era de todo ruim, quando não estava me convidando para sair. Dicas de um cara que nem era popular o suficiente para conseguir um lugar do meu lado? Debochei, erguendo o queixo naquele tom arrogante que eu já tinha visto a Lauren fazer. Passo. Ele revirou os olhos. Então, como de costume, mudou de assunto comigo. Escuta, Isabela, amanhã é sábado e eu estava pensando se... Levantei a mão. Deixa eu te interromper aqui. Na verdade, eu já tenho planos com a Jessica, mas eu queria saber se você poderia me esperar depois da aula de educação física. Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com você. O sorriso que se formou no seu rosto foi de rachar o queixo. Reprimi a minha culpa, sabendo que o melhor era ser direta com ele e com o Tyler. Nenhum dos dois havia entendido a indireta a semana inteira. O Sr. Banner estava chamando a turma à ordem, então só sussurrou um rápido "com certeza", antes de se apressar para o seu lugar.
Após uma breve palestra, o Sr. Banner começou a distribuir um guia de estudos bem completo, permitindo-nos começar a nos preparar para a prova de terça-feira. Pelo canto do olho, notei a expressão carrancuda do Edward. Não era aquela expressão de frustração que ele costumava ter quando eu me mexia muito, dificultando que ele percebesse o meu cheiro. Ele parecia simplesmente irritado. O que está acontecendo com você agora? Minha guarda em relação a Edward vinha abaixando nos últimos dias, assim como o meu filtro. Ele ficou surpreso e então sua expressão tornou-se pensativa. Há algo que eu estou tendo dificuldade em entender, ele admitiu. Terminei de anotar meu nome antes de me virar para ele, encarando pela primeira vez desde que ele salvara minha vida. Tenho a impressão de que isso não tem nada a ver com o nosso guia de estudos, disse secamente, lutando para manter uma expressão neutra. Como é possível olhar para o rosto de um garoto tão bonito e não dar gargalhadas como uma completa tonta? Não, ele admitiu com pesar e então confessou. Notei que você é muito amigável com todos por aqui, mas parece ter uma aversão particular por mim. Sua frente franca me pegou de surpresa e eu hesitei por um instante sem saber como abordar a situação. Finalmente eu disse, você é uma pessoa muito reservada. Não sabia que estava tentando ser meu amigo. O escudo era uma bênção e uma maldição. Significava que eu não seria morta por saber o segredo dos Cullen, mas também significava que eu tinha o sabe-tudo Edward constantemente no meu encalço. Eu ainda não conseguia entender o porquê. Eu não tinha feito segredo nenhum que era tão irritante quanto a Jessica. Edward deu uma risadinha, com o rosto envergonhado, passando a mão nos cabelos. Ele quase parecia humano naquele momento. Acidentalmente cruzei meu olhar com o dele dourado novamente, por um tempo suficiente para ficar atordoada dessa vez. Eu não te agradeci, deixei escapar sem querer. Tive que desviar o olhar para organizar meus pensamentos dispersos. Limpei a garganta, envergonhada, e confessei, encontrando o olhar dele de ranço. Sobre o acidente de terça-feira, obrigada por salvar minha vida. Eu esperava que ele evitasse o assunto. Um agradecimento apropriado não me ocorreu. E eu estava com receio de que o que eu tinha visto pudesse ser questionado. Ele, obviamente, não estava perto de mim. O sorriso dele era de tirar o fôlego, e eu fiquei aliviada por ter desviado o olhar a tempo. De nada, ele murmurou. Felizmente, ele não retomou as perguntas sobre nossa amizade nascente, e passamos o resto da classe em um silêncio agradável. Capítulo 3. Jessica Stanley. Fofoqueira ou futura jornalista? A buzina estridente do carro de Jessica me alertou para sua presença lá fora. É para mim. Tchau, chefe! Gritei do corredor, jogando a bolsa de Bella por cima do ombro e o casaco dela sobre o braço. Fechei a porta da frente com força, atravessei a entrada da garagem apressadamente e pulei para dentro do carro quentinho de Jessica. Está bem, exclamou Jessica assim que decolamos. Você tem que me contar tudo. Pisquei. Talvez possa explicar melhor, Jess. Coloque o cinto de segurança, ordenou ela antes de sorrir como uma idiota novamente. Ok, você sabe que Samantha Wells está namorando Lee Stephen, certo? Claro, respondi, embora a notícia me soasse apenas vagamente familiar. Jessica provavelmente já tinha mencionado isso antes. E então? Perguntei assim que meu cinto se fechou. Então, ouvi de Samantha que o Lee aparentemente está na sua aula de biologia, ela insinuou. Suspirei ao perceber que ela queria que eu adivinhasse. Tudo bem, biologia com o Sr. Banner não é exatamente assunto para fofoca. Jessica me lançou um olhar de traição. Você está brincando, disse ela fazendo biquinho. Quer dizer que você realmente não ia me contar. Quer saber? Perguntei nervosamente. Não me diga que isso tem a ver com Edward Cullen. Ah, claro que alguém percebeu. Corrija-me se eu estiver errada, mas de acordo com Samantha, Lee disse que Edward Cullen anda se aproximando demais de você. Meus lábios se contraíram e então não consegui conter a gargalhada. Após 1 minuto ou mais, Jessica bufou. Ok, você pode parar quando quiser. Desculpa, gaguejei enxugando as lágrimas dos meus olhos. Sério, Jess. Cuzzy, esse é o boato mais idiota que você já me contou. E você já me contou muitos.
Samantha é uma fonte bastante confiável, então há algo aí, insistiu. Fonte. Tudo bem, senhora jornalista, provoquei. Acho que posso te contar a verdade por trás do meu suposto caso. Jéssica me deu um tapa no braço, sem tirar os olhos da estrada. Ha, 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 você é hilária. Obrigada. Quanto ao Edward Cullen, bem, ele é meu parceiro de laboratório, não tem muito segredo. Dei de ombros. Só que ele é um vampiro e quer sugar meu sangue. Ah, qual é? Ela fez biquinho. Depois dele ter salvado sua vida de forma tão heróica, deve haver algo mais por trás disso. Ponderei minhas opções. Eu poderia contar para Jéssica, mas com o risco dela contar para o resto da escola. Ou ela poderia me perturbar pelo resto da nossa excursão a Port Angeles. Fiz uma careta. Não sei, Jéssica, você é péssima em guardar segredos. Seus olhos brilharam. Há um segredo? Você é impossível, resmunguei, empurrando-a levemente, não o bastante para distraí-la, eu bem que não precisava de mais um acidente de carro. Jéssica deu uma risadinha, mas se calou assim que percebeu o olhar fulminante que eu lhe lançava. Tá bom, pigarreou, embora não conseguisse disfarçar completamente o sorriso. Desculpa, Isabela, prometo que tudo o que você me contar neste carro ficará só entre nós duas. Ela ergueu o dedo mindinho. Eu olhei para aquilo com desconfiança, antes de entrelaçar meu dedo mindinho no dela. Então, você quer saber a verdade sobre Edward Cullen? Diga logo. Dei de ombros. A verdade é que Edward é um nerd desajeitado. O quê? Ela gritou, dando outro tapa no meu braço. Esse era o segredo? E como assim o garoto mais bonito da escola é um nerd desajeitado? Jéssica zombou. Não é exatamente um segredo, disse eu, franzindo os lábios. Só não quero espalhar boatos maldosos sobre o Edward sem querer. Ele é um pouco esquisito, mas não merece isso. Jessie andiu. Ele pode ser estranho. Faz as expressões faciais mais esquisitas toda vez que eu o observo. Provavelmente você está projetando seus pensamentos um pouco alto demais. E eu? Coitada da Jéssica. Talvez. Ela sorriu sem jeito. E quanto ao resto? Revirei os olhos. O Lee é um idiota. Cuzzy. É literalmente só a tentativa estranha do Edward puxar sua conversa. Ele não é muito bom nisso. Conversa fiada? Como é que o Edward conversa fiada? Jéssica me lançou um sorriso sugestivo antes de voltar a atenção para a estrada. Jéssica Stelly, tira essa cara feia do seu rosto. Sua expressão ofendida foi uma mudança bem-vinda. Então continuei. Nada de interessante. Eu disse que ele não era muito bom nisso. Era mais coisa da aula. Ele andava me perguntando como eu estava. Mas quem não pergunta? Ah, sim. Ela se virou rápido o suficiente para me lançar um olhar de compaixão. Foi dura. Sei que você disse a todos que tá bem. Será que tá? É, suspirei. Foi assustador, não vou mentir. Mas o Edward salvou minha vida. Tô bem. Provavelmente é o único motivo pelo qual ele tem conversado comigo ultimamente. Ele é legal. Quando não tá fazendo careta como se eu cheirasse mal. O rosto de Jéssica se torceu de incredulidade. Sinto em muito te dizer isso, mas o Edward não é nada gentil. Babaca arrogante seria uma descrição mais apropriada, pelo menos no que diz respeito ao resto da gente. E você ainda fica olhando para ele? Você não tem vergonha nenhuma, eu ri. Suas bochechas coraram. Não tem nada de errado em olhar. Como você quiser, Jéssica. Ela fez biquinho. Então é isso? O Edward é um nerd desajeitado e péssimo em conversa fiada? Coitada da Jéssica, ela parece tão desapontada. Acenei com a cabeça como se soubesse de tudo e sussurrei em tom conspiratório. Uma vez ele tentou falar comigo sobre o tempo. O quê? Ela riu. É verdade que foi o dia em que parou de nevar no meio do dia, então tecnicamente todo mundo estava falando do tempo. Dei de ombro sem jeito. Conte mais, ela insistiu, embora eu já tivesse deixado claro que não tinha sido nada de interessante. E então, me lembrei de ontem. Tudo bem. Talvez tenha acontecido alguma coisa ontem, admiti, meio a contragosto. Sua fisionomia se tornou ansiosa, então continuei antes que ela pudesse me repreender. Ele deu a entender que gostaria de ser meu amigo.
Jéssica gritou tão alto que eu tive que tapar os ouvidos. Droga, Jessie, se for assim que você vai reagir, não te digo nada. Desculpa, desculpa, ela acenou com a mão com um sorriso debochado. Você não entende, Isabela. Sabe quantas garotas ele rejeitou na primeira semana do nosso segundo ano? Ele não dava bola pra ninguém. Imagino, respondi secamente, revichando grosseiramente no porta-luvas dela. Nossa, faz tempo que eu não vejo um desses. Tirando um estojo grosso de nylon cheio de CDs, comecei a folhear as capas. Tem alguma coisa boa aqui, Stanley? Ah, aquele ali. Jéssica apontou erraticamente, com os olhos fixos à frente. Aquele novo CD do Fall Out Boy. Essa música é antiga, pensei quando coloquei o CD no aparelho de som dela. Girei o botão até que o volume ensurdecedor diminuísse para um nível aceitável. Diga-me exatamente o que ele disse, ela exigiu, embora eu já tivesse deixado claro que não tinha sido nada de interessante. Soltei um suspiro alto. Me dê um segundo. Na verdade, fui eu quem tocou no assunto. Perguntei a ele por que estava tão mal-humorado e ele disse algo sobre como eu era gentil com todos, menos com ele. Jéssica engasgou. Isabela, estou decepcionada com você. Você o ignorou a semana inteira. Você precisa aprender o significado de falar baixo, Jéssica. Reclamei, mas confessei mesmo assim. Acho que sim. Não percebi que essa era a intenção dele. Imaginei que ele estivesse apenas curioso sobre a garota nova cuja vida ele salvou. Esperava que isso se resolvesse logo e que ele voltasse a me ignorar como fazia com todos os outros. Não que Edward alguma vez tivesse realmente me ignorado, exceto naquela primeira semana em que ele não conseguia ficar perto de mim. O que era preferível, eu não queria ser o jantar dele. E então? Perguntou ela com o sorriso ainda largo. Quando eu consegui apenas piscar confusa, ela revirou os olhos e perguntou: Você gosta dele? Fiquei em silêncio, atônita. A ideia de gostar de Edward Cullen nunca tinha me ocorrido. Eu não era bela. Por que ele me daria atenção, como Jéssica tão eloquentemente colocou? Eu não sei, admiti. Sério? Ele é lindo. Foi a minha vez de revirar os olhos para ela. Obviamente, não é essa a questão aqui. Não seja tão superficial, Jéssica. Não tô sendo superficial, ela resmungou. Mas seja realista. Ele é lindo, inteligente e o rapaz de 17 anos mais educado que eu já conheci. Você não chamou de sabe-tudo babaca agora há pouco? Eu ri. Edward é um velho rabugento no corpo de um adolescente de 17 anos. Não sei se esse é o meu estilo. Ah, ele murmurou. Então alguém mais chamou sua atenção? Definitivamente não. Seu olhar de descrença me fez explicar. Eu gosto de homens mais velhos. De jeito nenhum vou namorar alguém da escola. Isso é simplesmente errado. Como os idosos? Não, mais para universitários. Na verdade, não. Eu já me formei na faculdade, mas não podia simplesmente dizer homens adultos. Isso com certeza a assustaria. Ah, aposto que eles são muito mais maduros. Ela concordou. Mas você vai ter que se contentar com o veterano. O baile de primavera está chegando em algumas semanas. Precisamos arranjar pares. Fiz um biquinho. Acho que sim, admiti com relutância. Se é que eu vou ficar presa aqui por tanto tempo. Ah, qual é? Insistiu Jéssica. Vai ser divertido. Além disso, a escolha é das meninas, então você pode convidar quem quiser. Não me importo de ir sozinha. Eu posso ficar de vela com você e seu acompanhante ou com a Ângela. Que grosseria! Mas é a melhor alternativa. Me fazer todo o trabalho? Ela reclamou. Tudo bem, eu arranjo um encontro para você. Não precisa me agradecer. Só se for uma aluna do último ano, adicionei a condição, sabendo que não havia como impedi-la. Sim, ela abanou com a mão, dispensando minha conversa. A menos que você mude de ideia sobre o Edward, é claro.
Soltei uma risadinha irônica. Eu? Convidar o Edward para o baile de primavera? Que vergonha! Sei bem disso, murmurou ela sombriamente. Virei para ela com os lábios tremendo. O que isso significa? Seu rosto ficou vermelho. Talvez tenha sido uma daquelas garotas do 2º ano que Edward rejeitou, murmurou. Ah, Jéssica, que difícil. Sinto muito. Não foi uma ótima maneira de começar o ano letivo. Ela riu sem jeito. Mas isso já passou. Não vou te culpar se você mudar de ideia sobre ele. Nossa, estou impressionada com a sua generosidade. De verdade. Jéssica jogou os cachos para trás. De nada. Ah, aumenta o volume. Essa aqui tá ótima. Como Sua Alteza ordena, zombei, antes de girar o botão até que a música voltasse a tocar em alto volume ao nosso redor. Tínhamos tocado apenas metade da próxima música quando ela anunciou de repente. Chegamos! Soltei um suspiro. O tempo voa quando você está sendo interrogado. Cala a boca, ou eu não te pago os latês. Jéssica Stanley! Exclamei, sem fôlego. Você sabe como conquistar meu coração. Felizmente, não demoramos muito para encontrar uma vaga perto das lojas. Jéssica estacionou maestralmente e me arrastou para a calçada. Tem uma cafeteriazinha charmosa onde a gente sempre para. Que pena que ela não pôde vir, lamentei. A Ângela era muito querida. Eu acho que ela teve que cuidar dos irmãos mais novos ou algo assim. Assim que pegamos nossos latês, Jéssica começou a me levar para uma de suas lojas favoritas. Muitas das lojas aqui são pequenas, esta é uma das mais bem surtidas. Ela me guiou através das portas de vidro de uma ampla loja de roupas. Graças a Deus, sorri. Quase não tenho roupa nenhuma. Eu não consegui trazer a maior parte do meu equipamento do Arizona. Fiz uma pequena oração para que o dinheiro que Bella tinha guardado para as meias desaparecesse. Eu não tinha pegado tudo, mas eu teria que arranjar um emprego logo. Jéssica e eu nos separamos. Ela estava vasculhando a pilha de jeans em exposição, enquanto eu me escondia mais para trás. Estava procurando vestidos de tricô num cabide, quando notei outros clientes entrando na loja pelo canto do olho. O tipo de cliente impossível de ignorar, de tão incrivelmente bonito. E o cabelo ruivo acombreado era difícil de passar despercebido em alguém tão alto. E a pequena criatura do lado dele só podia ser Alice Cullen. Isso não faz nenhum sentido. Parei, franzindo testa para o vestido azul marinho em minhas mãos. Será coincidência? Será uma coincidência digna de Alice? Será que eu estou sendo só paranoica? Essa cor é bonita, mas acho que não é o seu tamanho. A voz incrivelmente cativante era inconfundível. O que foi ainda mais surpreendente foi quando me virei para olhar e encontrei uma pilha de roupas nos braços. Eles tinham entrado apenas 1 minuto. Alice, minha irmã, ela gosta de fazer compras. Dá para perceber, murmurei, olhando para trás e me dando conta de que eu estava na seção de tamanho médio da arara, o que seria bom se eu tivesse o corpo certo. Aproximando-me, olhei a etiqueta de preço e escolhi 2 vestidos de tricô no tamanho pequeno. Isso definitivamente não é comum. Alice não viria comprar aqui. Pensei que ela só comprasse roupas de marca. Guardei minhas observações para mim. Por quanto tempo mais eu teria que suportar o escrutínio deles? Você tá bem, Isabela? Parece irritada, observou Edward, passando as roupas para um dos braços. Não seja uma chata. Ele não está fazendo nada de errado. Esse é um país livre. Suavizei minha expressão e guardei todas as minhas acusações no canto da minha mente. Desculpa, eu tô bem. Balancei a cabeça. Você provavelmente deveria estar irritada. Parece que sua irmã não está pegando leve com você. Fui até um cabide repleto de leggings e ele seguiu meus passos. Não conseguia imaginar por quê.
Devia ser insuportável estar tão perto, ainda mais num dia em que ele não precisava estar ali. Ai, bem, é a Alice. Ele deu de ombros, como se isso explicasse tudo. O que, se você conhece a Alice, explica mesmo. Do outro lado da loja, cruzei o olhar com a Jéssica e praguejei mentalmente. Perfeito. Cada palavra que eu disse para Jéssica tá fresca na mente dela. E agora Edward vai ter um lugar de primeira fila para ler meus pensamentos. O que eu disse sobre ele? Nerd a um monga, péssimo em conversa fiada, um velho rabugento no corpo de um adolescente de 17 anos. Fantástico! Capítulo 4. O sol de uma praia. Se Edward se sentiu ofendido pela minha conversa com Jéssica, certamente não demonstrou. Ele foi bastante agradável até Alice aparecer com outra pilha de roupas. Uma cena até engraçada, considerando quão pequena ela era. Eu também quero tudo isso, anunciou, despejando suas escolhas em cima do que Edward já carregava. Edward simplesmente soltou um longo suspiro de sofrimento. É só isso, então? Por agora, disse Alice, e de repente me lançou um sorriso radiante. Ah, você deve ser Isabela. Edward me contou tudo sobre você. O quê? Eu fiquei olhando sem entender nada. Alice, pare de importuná-la. Se você já terminou aqui, vamos pagar, insistiu Edward, equilibrando a pilha instável de roupas em um braço e usando o outro para guiar Alice na direção do caixa. Alice não se deixou abalar. Foi um prazer conhecê-la, Isabela. Espero que possamos ser amigas. Claro. Minha confusão não pareceu preocupá-la. Ela simplesmente sorriu novamente e acenou até que eles chegassem ao caixa. Virei as costas para eles, me sentindo-me idiota. Eles estavam ali havia menos de 5 minutos. Obviamente tinha sido apenas uma coincidência. Eu sou um idiota. Assim que eles saíram, Jéssica se aproximou de mim, segurando um lindo par de jeans nas mãos. Isabela, você disse para o Edward te encontrar aqui? Dei uma risadinha irônica. Como se fosse possível. Fiquei tão surpresa quanto você ao vê-lo aqui. Ah, que pena, ela reclamou. Rapidamente, distraía dizendo, Ei, essas calças jeans são lindas, me ajuda a escolher uma? Isso resolveu o problema. Jéssica e eu passamos a maior parte da manhã naquela loja, experimentando dezenas de roupas. Basicamente, ela me ajudou a escolher um guarda-roupa novo, já que eu precisava urgentemente de roupas mais quentes. Então, compramos várias calças jeans, suéteres fofos e até um par de galochas novas que eu precisava desesperadamente. Nas últimas 2 semanas, os tênis de Bella estavam constantemente encharcados. Era por volta do meio-dia quando empilhamos uma dúzia de sacolas de compras no porta-malas do carro da Jéssica. Tô morrendo de fome. Tem alguma coisa boa por aqui, Stanley? Perguntei, olhando para o caminho. Mas tudo que eu conseguia ver eram algumas outras boutiques e uma padaria. Do outro lado da rua havia um estúdio de tatuagem. Sim, eu e as meninas costumamos ir a um pequeno restaurante italiano. Fica apenas 1 quarteirão daqui se você não se importar de caminhar. Não tá tão frio, vou sobreviver. Dei de ombros, enfiando as mãos ainda mais nos bolsos do meu casaco. Segui Jessie assim que ela fechou o porta-malas com força. A caminhada para Bella Itália não teria sido tão ruim se não fosse pelo fato de Bella ter uma circulação sanguínea péssima. Assim que a anfitriã nos conduziu a uma mesa, sentei-me e coloquei as mãos entre minhas coxas. Jéssica conseguiu parecer ao mesmo tempo preocupada e divertida. Acho que vamos ter que fazer mais compras depois disso. O que mais eu poderia querer? Esfreguei as mãos e finalmente abri o cardápio. Examinei-o por cerca de meio minuto antes de escolher um prato de massa com uma foto chamativa. Jessie olhou para mim como se eu fosse estúpida. Luvas! Ah, sim, seria uma boa ideia, concordei. Ei, você se importaria de fazer o pedido para mim? Eu preciso muito fazer xixi. Claro, o que você quer? Isto, apontei, tirando o casaco e levantando-me. Não me dei ao trabalho de desembaraçar a alça da minha bolsa que estava sobre o meu torso. Era uma emergência. Espere! Qual deles? Jéssica bufou. Aquela da foto. Apontei novamente antes de contornar as mesas ao redor e ir direto para o banheiro. E, infelizmente, depois de resolver meus problemas, me deparei com um pequeno problema. Era um daqueles banheiros individuais com uma porta larga e pesada.
Sabe, daquele tipo que seria impossível de arrombar e que era tão resistente que qualquer pancada seria abafada? Você só pode estar me brincando, resmunguei, puxando a maçaneta da porta novamente, mas sem sucesso. Estava emperrada, eu estava presa, e a pobre Jéssica provavelmente pensou que eu a tinha abandonado. Bati na porta mais uma vez e recuei com uma careta, os hematomas nos meus nós dos dedos ficando visíveis. Ai! Resmunguei, procurando outra rota de escape. A saída de ar era muito pequena e eu tinha medo de ficar presa dentro da janela se eu tentasse sair escalando. Mais um minuto se passou, embora parecesse uma eternidade, antes que eu tomasse uma decisão errada. Bom, espero que você seja mesmo tão magra quanto parece, Bella. Com um grunhido de esforço, consegui destrancar a janela enferrujada. Precisei de toda a força frágil dos meus braços finos para deslizar a metade inferior da janela para cima. Olhei com os olhos semicerrados para a pequena abertura, me perguntando se eu realmente caberia lá. Que se dane! Ao enfiar a cabeça pela janela, o meu nariz se contraiu em desgosto, atingido pelo fedor de urina e comida podre. A janela ficava bem do lado da lixeira, e mais adiante, no beco, do outro lado da rua, um homem sem teto dormia profundamente. Comecei a sair lentamente, aliviada quando meus ombros passaram pela abertura. Empurrei-me para fora, mas fui puxada bruscamente para parar assim que meus quadris cruzaram o vidro. Me mexi um pouco até que percebi que era minha bolsa que tinha ficado presa, a alça apertando meu torso. Droga! Praguejei, puxando-a com força. Depois disso, bastou outro empurrão para que eu caísse pela janela. Que nojo! Levantei-me um pulo e me limpei rapidamente. Estendi a mão para dentro e puxei a bolsa de Bella para fora. Haha! Tive menos de um segundo para me sentir realizada antes de tropeçar de novo, os nós dos meus dedos batendo no chão de terra do beco. Hã? Ei, volte aqui! Gritei, pulando de pé e correndo, saindo do beco e voltando para a calçada. Felizmente não estava muito movimentada, e eu consegui acompanhar facilmente o morador de rua do beco, com a minha bolsa balançando descontroladamente nas mãos dele. Me devolva isso! Gritei, me esforçando para ir mais rápido. Isabela! Ugh, não fique aí parada, você é que tem a velocidade de vampiro. Eu passei correndo, bem na hora em que Alice e Edward surgiram da esquina carregando pilhas de sacolas de compras. Eu só consegui vislumbrar suas expressões perplexas antes que meu olhar se fixasse novamente no ladrão. Meus pés batiam forte no concreto, enquanto eu amaldiçoava mentalmente a falta de velocidade de Bella e suas pernas estupidamente curtas. Pelo menos eu tenho mais controle sobre a coordenação motora dela. Soltei um palavrão quando o ladrão da minha bolsa cambaleou em direção à escadaria de madeira que levava ao porto. Quase tropecei nos degraus largos, mas uma mão fria segurou meu cotovelo e me impediu de cair de cara no chão. Eu não tinha energia para pensar duas vezes em Edward e simplesmente continuei a perseguição pelas tábuas de madeira, com barcos atracados de um lado e barracas vendendo mercadorias do outro. O ladrão virou-se abruptamente e desceu o cais. No final, só havia água. De repente me veio a imagem terrível dele pulando e nadando embora com a minha bolsa. Ah, não! Dei um pulo para frente e me lancei contra as costas dele. Rolamos ao longo do cais, lutando pela minha bolsa, até que fui puxada de volta por um aperto firme na minha cintura. Consegui! Comemorei, segurando a bolsa contra o peito triunfalmente, até que meus olhos se arregalaram ao perceber que eu estava bem no final do cais e o Edward me impedia de cair ao segurá-la. Obrigada por me salvar, respondi com um sorriso tímido, sentindo o peito subir e descer enquanto recuperava o fôlego. Embora tenha sido desnecessário se você tivesse pego ele desde o início. De nada, ele respondeu fracamente, com a expressão perplexa. Lá embaixo, na água, o homem sem teto estava tossindo. Você é louca, mulher! Ele me xingou, antes de nadar para longe. Assim que Edward me ajudou a levantar, verifiquei novamente o conteúdo da minha bolsa. Tudo parecia estar em ordem, embora um pouco desorganizado, e uma olhada na minha virteira revelou que ainda tinha $100 lá dentro. Que alívio! Quando levantei os olhos, Edward estava me examinando. Você tá bem? Um pouco machucada, mas vou ficar bem. Dei de ombros, ajustando a alça da minha bolsa na cintura. Enquanto começávamos nossa caminhada de volta ao cais, me embracei, sentindo o ar gelado de janeiro penetrar meus ossos.
Sem que eu pedisse, Edward colocou o casaco sobre os meus ombros e eu apenas acenei em agradecimento. Enfiando os braços nas mangas largas, não dei atenção ao tecido gelado do casaco, como se tivesse sido enrolada num boneco de neve. Na entrada do cais, Alice esperava, com uma expressão cômica devido às pilhas de sacolas de compras a seus pés. Você tem sorte de nada ter estragado, repreendeu ela a Edward assim que chegamos perto dela. Desculpe, Alice. Se não fosse pelo divertimento em seus olhos, eu teria pensado que seu pedido de desculpas era sincero. Você deveria estar. Alice fez beicinho antes de se virar para mim com uma expressão mais suave. Você está bem, Isabela? Em plena forma, exclamei, radiante. Nada como uma perseguição pela cidade para dar aquela adrenalina. Embora provavelmente não seja uma boa ideia perto de vampiros. O que aconteceu? Perguntou Alice enquanto voltávamos, com Edward carregando a maior parte das compras dela. Bem, sorri sem jeito antes de explicar brevemente meu contratempo com a porta do banheiro no Bela Itália, minha fuga ousada pela janela e meu erro de julgamento ao presumir que o morador de rua estava dormindo. Não tenho muita sorte, admiti. Correção. Bela não tem muita sorte. Pegar o corpo dela é uma coisa, mas eu poderia ter dispensado a má sorte dela. Arf! Nem me fale, riu Alice com uma voz encantadora. Mas é impressionante, você realmente o pegou. Eu fiz um gesto com a mão como quem diz, sim, não sei, eu teria desistido se não fosse por Edward. Ele é útil para algumas coisas, concordou Alice. Você não deveria estar falando mal da pessoa que está carregando suas malas, murmurou Edward atrás de nós, embora não parecesse muito ofendido. Alice lançou-lhe um sorriso repleto de dentes brancos e reluzentes. Sabe que eu estou a brincar, irmão? Preciso ir. A Jessica provavelmente está preocupada. Eu disse quando chegamos ao Volvo do Edward, estacionado do outro lado da rua do restaurante. Obrigada novamente pela ajuda, Edward. Os Cullen acenaram para mim enquanto eu atravessava a rua. Embora parecesse uma eternidade, eu provavelmente só tinha ficado fora por mais ou menos 20 minutos. A recepcionista me lançou um olhar estranho quando me viu entrar novamente, e Jessica olhava preocupada na direção dos banheiros, deixando sua comida intocada. Assim que me sentei, Jessica perguntou: "Onde você esteve?" Seus olhos se arregalaram de repente. "Esse casaco é do Edward?" "Ah, esqueci de devolver", murmurei, olhando para baixo. Jessica estava cheia de perguntas. Coma e eu te conto tudo. Nem preciso dizer que Jessica foi uma ouvinte muito atenta e entusiasmada. A manhã de segunda-feira estava nublada, mas sem chuva. Eu estava sentada na carroceria da minha caminhonete, revisando minhas anotações de biologia. O pior dessa matéria era a quantidade absurda de coisas para memorizar. A prova era só amanhã, mas eu tinha passado o sábado inteiro com a Jessica e domingo era meu dia de folga. Eu estava resmungando baixinho, tentando fixar as palavras na minha cabeça, quando a Jessica de repente pulou e sentou do meu lado com um gritinho animado, balançando a carroceria da minha caminhonete. "Agora não vou conseguir fazer nada", suspirei, guardando meu caderno de volta na mochila. A Jessica ignorou minhas reclamações e cantou: "Adivinha quem me ligou ontem à noite?" "Não faço ideia, mas me conte mais sobre isso." Encostei-me, com as mãos espalmadas atrás de mim. As luvas novas mantinham meus dedos quentes. "Foi o Mike", ela exclamou, quase tropeçando nas palavras. "Ele foi tão gentil e me chamou para sair. Vamos sair nesta sexta-feira." "Que ótimo!" exclamei, aliviada por ter conseguido convencer o Mike. Apesar de ele estar bastante abatido quando eu vi pela última vez na sexta-feira, mas ele não descartou imediatamente a ideia de ficar com a Jessica. Já estava na hora. "Ai, eu sei!" Jessica riu. "Mas tudo bem, vale totalmente a pena." Eu sorri. "E que roupas você vai usar?" Isso fez ela ficar ainda mais animada, até que parou no meio da descrição de suas botinhas pretas. "Falando em roupas, eu trouxe minha câmera, nós deveríamos tirar algumas fotos hoje." Jessica insistiu tanto que eu finalmente concordei em combinar roupas com ela hoje. "Claro, se você quiser", eu assenti.
Isabela! Jessica e eu nos viramos e vimos o Connor e o Austin saindo do carro ao nosso lado. É verdade que vocês foram ameaçados com uma arma? Quê? Gaguejei, rindo nervosamente. Soubemos que você e Jessica foram assaltados em Port Angeles, esclareceu Connor. Virei o olhar para Jessica. Eu contei para Lauren e a Angela o que aconteceu. Ela admitiu, sem jeito, mas nada sobre armas ou assalto. Revirei os olhos e me virei para os rapazes. Não foi isso que aconteceu. Ignorei os olhos expectantes e pulei da carroceria da minha caminhonete. Se vocês estão mesmo curiosos, tenho certeza que Jessica não vai se importar em repetir o que disse. Joguei a alça da mochila no ombro e peguei a alça da sacola de pergaminho que continha o casaco do Edward. Desculpe, ela riu sem jeito. Não me importo, eu dei de ombros. Mas se divirta repetindo o que disse porque eu não vou dizer nada. Não me importo, ela sorriu. Deixando o estacionamento para trás, nos separamos. No caminho para o meu armário, recebi perguntas semelhantes. As fofocas de cidade pequena eram ridículas, mas não perdi a paciência e, em vez disso, direcionei todas as perguntas para Jessica. Certamente ela gostaria da atenção. Normalmente eu não usava o meu armário, mas o meu livro de biologia seria necessário hoje se eu quisesse revisar minhas anotações. Meu livro de trigonometria tinha se tornado um lar permanente no quarto da Bella, com a quantidade de lição de casa que o Sr. Warner passava todos os dias. Para minha surpresa, encontrei Alice parada perto do meu armário. Oi, Alice, tudo bem? Perguntei, girando o disco até parar na combinação certa. Você quer entregar isso para o Edward por mim? Alice recusou a sacola oferecida com um gesto. Não, você vai vê-lo mais tarde de qualquer jeito. Eu só queria dizer que você está super fofa hoje. Olhei para as minhas roupas novas, o vestido de tricô azul, o cachecol, as leggings escuras, as botas e o meu casaco novo. Muito obrigada, exclamei, radiante. Passei frio nessas 2 últimas semanas, então era meio que necessário. Adoro fazer compras, continuou Alice entusiasmada. Adoraria se pudéssemos ir juntas algum dia. Minhas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Claro! Ótimo! Alice comemorou e saiu saltitando. Até mais, Isabela! Certo. Me virei e guardei a sacola com o casaco do Edward no meu armário, ignorando os olhares curiosos que a presença dela tinha provocado. Isabela, é verdade que você usou artes marciais para derrotar o cara que sequestrou a Jessica? Fiz uma careta e bati a porta do meu armário com um estrondo. Hoje ia ser um dia longo. Capítulo 5. Fique na sua, estude bastante e pesquise no Google sobre seu dilema. Foi mais ou menos na metade do almoço que Angela conseguiu me tirar da cantina sem que eu percebesse. Jessica ainda estava tentando desmentir todos os boatos ridículos e estava adorando a atenção que recebia. Eu, por outro lado, estava morrendo de vergonha, sabendo que os Cullen podiam ouvir cada palavra, por mais sussurrada que fosse. Obrigada, Ange, suspirei enquanto entrávamos na nossa sala de biologia vazia. Seu nome é perfeito, um verdadeiro anjo. Obrigada, Isabela, sorriu Angela, embora eu ainda não tenha notado olhares cobrindo meu corpo. Subi no banquinho ao lado dela na bancada do laboratório. Te aviso se isso mudar. Como foi seu fim de semana? Peguei meu caderno e livro de biologia, como vinha fazendo intermitentemente a manhã toda. Eu sabia que ia estudar até o almoço de amanhã. Essa matéria era a pior. Meus pais estavam fora o fim de semana todo em uma conferência pastoral em Seattle, explicou ela, pegando seu guia de estudos. Então eu fiquei cuidando dos meus irmãos mais novos. Ah, Jessie falou deles. Quantos anos eles têm? Ouvi em silêncio enquanto Angela me contava sobre a sua família. Meu coração doeu. Senti muita falta do meu irmão. Isabela, você tá bem? Desviei o olhar do meu caderno por tempo suficiente para encontrar o olhar preocupado de Angela. Desculpe, acho que ouvir você falar sobre sua família me deixou com saudade de casa. O sorriso dela era compreensível. Imagino, garfos devem ser bem diferentes.
Com certeza não era o que eu esperava. Ri nervosamente, mas fico feliz por ter conhecido vocês. A gente também tá feliz por termos conhecido você, principalmente a Jessica. Acho que eu nunca vi ninguém tão sintonizado com ela. Acho que só quem passou sabe, eu disse com um sorriso. Port Angeles foi divertido, mas espero que a gente possa fazer uma viagem para Seattle. Ai, não. Quem sabe em que tipo de encrenca você se meteria? Angela pareceu genuinamente preocupada por um segundo antes de sua expressão se iluminar novamente. Na verdade, temos a excursão na semana que vem, acho que na terça-feira. Passeio de campo? Isso me soou vagamente familiar. Jessica provavelmente já tinha mencionado isso em algum momento. Em Seattle, no Museu Burke. Eles devem anunciar oficialmente em breve. Provavelmente amanhã, já que precisamos conseguir as autorizações assinadas. Toda a turma do terceiro ano vai. Eu bufei. O quê? Todos os 10? Angela deu uma risadinha. Quase. Acho que é mais para 85. Impressionante, murmurei secamente, voltando-me para as minhas anotações. Ei, quer me testar nisso? Passamos o resto do nosso horário de almoço daquele jeito. Finalmente me levantei quando o colega de laboratório de Angela, um rapaz chamado Rob, chegou junto com o resto da turma. Não fique com essa cara fechada, você vai se sair muito bem. Eu melhor que faça isso, ou eu vou ficar muito brava. Juntei minhas coisas e fui até o lado de Edward. Você se importaria de me fazer um teste? Perguntei. Imaginei que enquanto ele estivesse se comportando bem, eu poderia me aproveitar da genialidade dele. Se você quiser, ele assinou com a cabeça, não parecendo tão aflito quanto de costume. Talvez ele já tivesse mais acostumado com o meu cheiro? Não demorei muito no pensamento e, em vez disso, joguei todas as minhas coisas em cima da nossa mesa compartilhada. Talvez seja melhor deixar suas anotações de lado. Você não terá acesso a elas durante a prova, sugeriu Edward. Franzi a testa e murmurei. Acho que sim. Tenho certeza que você não vai precisar de quase nada. Você passou o dia todo estudando. Como ele sabe disso? Mas, como tudo relacionado ao Edward, não questionei. De qualquer maneira, abri meu caderno em uma página em branco, sabendo que ia precisar anotar tudo o que não me lembrasse de imediato para revisar depois. O livro didático, o guia de estudos e todas as folhas soltas estavam enfiadas na minha mochila. É claro que Edward nem sequer consultou as próprias anotações. Ele me bombardeou com perguntas que lhe vieram à cabeça de imediato. Quando ocorre o crossing over durante a meiose? Prófase 1. Supondo que a cor da flor seja controlada por um único gene, qual é a probabilidade maior que o alelo para flores vermelhas e flores brancas? O alelo para flores vermelhas é dominante em relação ao alelo para flores brancas. Uma ovelha preta é cruzada com uma ovelha branca. Todos os seus descendentes apresentam fenótipo de pelagem cinza. Qual é o padrão de herança mais provável para a cor da pelagem em ovelhas? Dominância incompleta? Qual tipo de herança mais provavelmente explica a relação entre os dois alelos? Codominância? Em qual fase da meiose os pares de cromossomos homólogos se separam e movem-se para extremidades opostas da célula? Anáfase 1. E assim por diante. Fiquei agradecida ao Sr. Banner por nos permitir um período de estudo, porque Edward me testou tão minuciosamente que meu cérebro começou a doer 20 minutos depois. Quem forneceu a primeira confirmação robusta da teoria dos cromossomos? Thomas Morgan. Podemos fazer uma pausa? Ah, claro, concordou Edward. Obrigada. Dei-lhe um sorriso e, com a permissão do Sr. Banner, fui dispensada para ir ao banheiro. Mas não fui. Em vez disso, desviei-me na direção do meu armário e peguei a sacola com o casaco do Edward, que eu havia esquecido de pegar na hora do almoço. O Sr. Banner estava ocupado demais com alguns alunos para notar meu retorno repentino. Desculpe, esqueci de devolver isso no sábado, eu disse, entregando a sacola para Edward. Seu sorriso era travesso. Você precisava disso mais do que eu. Claramente. Ou ele acha que eu sou a idiota mais desatenta do mundo, ou não é tão sutil quanto pensa. Preparar? Fiz uma careta, esfreguei a têmpora e suspirei. Tô pronta.
Edward começou a fazer perguntas rápidas e eu tive dificuldade em acompanhá-lo. Jessica, cala a boca, resmunguei. O texto ficou embaçado diante dos meus olhos e eu precisei piscar algumas vezes até que voltasse a ficar nítido. Ei, que horas são? São 9 horas. Ainda é bem cedo, disse ela, esparramada em seu tapete felpudo. Eu bocejei. Estive estudando o dia todo. Acho que vou dormir. Sim, então me diga o que aconteceu, implorou ela, apoiando-se nos cotovelos. Esfreguei os olhos e fechei o livro com força. Com o quê? Você devolveu o casaco para Edward, ela me lembrou. É mesmo? E daí? Em vez de arrumar minhas coisas, como eu deveria, me joguei ao lado de Jessica, afundando na maciez do cobertor de lã com um suspiro sonolento. O que ele disse? Jessie continuou a me cutucar. Nada demais. Ele passou a aula inteira me fazendo perguntas para me preparar para a prova de amanhã, expliquei, bocejando novamente. Meus olhos se fecharam. Nossa, ele estava te ajudando a estudar. Que fofo! Exclamou Jessica, surpresa. Acho que sim. Não chamaria uma base cromossômica de romântica, resmunguei. Jess gemeu de frustração. Por que você tem que ser tão difícil, Isabela? É óbvio que ele gosta de você. Abre os olhos o suficiente para sorrir para ela. Para de ser tão romântica. Conheço o cara tipo uma semana. Desculpe, Jess. Não consigo explicar nada sobre vampiros, cantores e escudos mentais. É tão idiota. Você está destruindo todas as minhas esperanças e sonhos, ela gritou. E quais são suas esperanças e sonhos? Ela se sentou, gesticulando animadamente com as mãos. Que você, eu, Angela e Lauren teremos namorados até o mês que vem. E iremos ao baile da primavera e depois ao baile de formatura e também aos planos para o verão. Vai ser perfeito. Acho que não foi um sonho tão ruim assim, embora tenha durado pouco, ri eu baixinho. Mas não precisa ser o Edward. Na verdade, eu preferiria que não fosse um garoto do ensino médio. O Edward é tecnicamente o mais velho, ou será que é o Jasper? Essas são as minhas únicas opções? Adolescentes ou vampiros? Ainda tô torcendo pelo Edward, Jessie me deu um sorriso maroto. Meu sorriso ao retornar foi fraco. Já fazia 2 semanas que eu estava ali e ainda não via nenhum sinal de que fosse acordar daquele sonho lúcido em que eu estava. A essa altura parecia que aquilo era realidade. Sentei-me bruscamente. Oi, Jess, posso usar o seu computador? Ao contrário daquela monstruosidade antiga que ficava no quarto da Bella, o dela era um modelo mais novo, para 2005. Claro, ela disse, acenando com a mão. Vou tomar um banho. Boa ideia, brinquei com ela, disfarçando meu relívio. Jessica era curiosa por natureza, e isso seria mais fácil sem ela me observando o tempo todo. Depois que ela fez o login para mim, sentei-me ansiosamente à sua mesa. Fiquei absorta pesquisando no Google tudo que pudesse se aproximar da minha situação, de se tornar outra pessoa a possessão corporal. Como você pode imaginar, os resultados variavam de transtorno de múltiplas personalidades a atividade demoníaca. Um artigo específico me fez temer que eu realmente tivesse enlouquecida. Mas não, o Edward era mesmo vampiro. E não havia como Bella saber sobre todos os alunos que frequentavam a Forks High. Eu não estou louca. Continuei a minha busca infrutuosa, alternando entre artigos gerais e relatos mais pessoais. Foi um erro. Ler sobre as experiências pessoais de outras pessoas me fez pensar que elas eram loucas. E se essa impressão que eu passava, não havia chance de me manifestar. Pelo menos o Edward pode provar que é um vampiro. Eu só pareço alguém que deveria estar num hospício. Será que Alice sentia assim? Meus olhos ardiam de cansaço e eu estava prestes a desistir quando me deparei com um artigo que apresentava um livro chamado Por Procuração. Basicamente, eu sou a protagonista de um livro. Talvez seja este. Cliquei no link e esfreguei os olhos. Ao ler o trecho do livro, meus olhos se arregalaram com energia renovada. O meu coração batia forte contra o peito quando as palavras se gravaram em meu ser. É curioso experimentar a vida após a morte.
Não no sentido de ascender a uma vida após a morte, mas no sentido de receber uma segunda chance. Quando penso na minha primeira vida, sinto o pesar agridoce pela grande injustiça que os meus entes queridos sofreram. E quando penso na minha segunda, atual vida, olho nos olhos daqueles que amam o corpo que eu habito agora com muita vergonha. As primeiras e últimas linhas me prenderam especialmente. É isso mesmo. Eu morri. Dei uma olhada no artigo, mas não encontrei nada útil. Apenas uma blogueira elogiando e criticando o trabalho da autora, uma mulher chamada Zaire White. Cliquei no link no final e praguejei. Para comprar o livro, eu teria que dirigir até a Barnes & Noble mais próxima, que tinha como opções Olímpia ou Tacoma. 2 horas de viagem que provavelmente seriam ainda mais longas por causa da caminhoneta enorme da Bella. E eu nem tinha cartão de débito para fazer a compra online. Isabela! Quase gritei de surpresa quando a mãe de Jessica apareceu de repente. Oi, senhora Stanley. Um rápido olhar para o horário no canto da tela do computador revelou que já era quase meia-noite. Nossa, me desculpe, não percebi que era tão tarde. Não se preocupe, eu liguei para o seu pai mais cedo e avisei que você ia dormir aqui, disse ela, me entregando de repente uma pilha de roupas dobradas em cima de um cobertor. Você pode pegar o pijama extra da Jessica? Vocês passaram a tarde inteira estudando. É melhor vocês irem dormir. Com certeza, muito obrigada, gaguejei, agarrando o cobertor de lã e o pijama macio. Meu sorriso atrapalhado pareceu diverti-la. Boa noite. Boa noite, senhora Stanley, disse eu, enquanto ela fechava a porta do quarto atrás de si. Com um suspiro resignado, virei-me e aproveitei para apagar minha história de pesquisas no Google, antes de desligar o computador. Apesar da dor de cansaço nos ossos, não troquei de roupa até guardar minha bagunça de anotações e folhas de exercício. Eu não tinha certeza do que a Jessica precisaria para a prova de amanhã, então organizei cuidadosamente o material de estudo dela na escrivaninha, perto da mochila. As luzes se apagaram e a mesa ficou na escuridão. Sentei-me ao lado de Jessica e encontrei o livro de Física 1 dela em suas mãos. A última coisa que me lembro foi de jogá-lo no chão antes de cair num sono agitado.